Agora, se eu souber de fato de alguma coisa errada que ele fez, não hesitarei em falar aqui. Tá bom? V de Vitória, V de Vascão. É hoje que Fernando Diniz faz a sua estreia comandando o nosso Vascão. Eu estava vendo em algum lugar, lendo, que o Fernando Diniz, desde que começou a figurar entre os clubes da Série A, a elite do futebol brasileiro, nunca perdeu em estreias. Mas, recentemente, esse grupo de jogadores do Vasco conseguiram, né, tomar de 4 do Puerto Caboclo. Mas, família, a gente vai trocar uma ideia nesse sentido, na estreia do Fernando Diniz, nessa mudança no vestiário do Vasco, porque o mental deve estar, desculpa, com perdão da palavra, uma merda. Depois de 4 para um time de pelada, depois de perder de virada com um jogador a mais, com certeza o Diniz vai ter que mexer muito com o psicológico desses jogadores. E hoje é uma partida importante, já que, né, me parece que ele vai com força máxima. A gente vai debater aqui o provável time. Já tem uma informação aqui que ele chegou perto do Felipe Coutinho. E aí, irmão? Vamos lá? Vamos entregar? Eu vou criar aqui possibilidades para você mostrar o seu potencial, vamos debater nesse sentido. Quero trazer aqui o jornalista que eu gosto muito, o Gabriel Farias, da Rádio Transamérica, que foi nesse sentido também, família vascaína. E como eu mostrei aí para vocês, né, no início do vídeo, o Edmundo na sua live ontem, mais uma vez falando do Pedrinho, e após a derrota para o Vitória, o Edmundo fez a seguinte postagem, com certeza que você viu, né? Que decepção. O Vasco tem hoje o pior presidente de sua história. Assim, com todo respeito, não é verdade isso aqui. Você pode até, nesse momento, falar, é sim, Thiagão, eu vou te chamar, mais uma vez, com todo respeito, de Lloyd Augusto. Nada, absolutamente nada se compara a Jorge Salgado. Repito, o Vasco permaneceu numa Série B. O Vasco permaneceu numa Série B. É o pior resultado esportivo da história do Vasco. Tá? Até hoje tem gente que joga isso na minha cara. Botafoguense. Vou falar o quê? Ficou numa Série B. Então não tem comparação. Mas tem um ponto aqui, alguns pontos, né, que o Edmundo levantou na sua live ontem pra gente debater. Por exemplo, ele falou sobre essa resenha aí do Gui Camarda, de um possível investidor, e o Pedrinho, né, não quis fazer uma reunião, participar desse contato. Fala também do Felipe, que permanece no clube, e mais uma vez fala sobre o caráter do Pedrinho. Bem interessante pra gente debater. Então chega aí que tem muita resenha. Pô, tô com o coração apertado, cara. Estranho, mano. Vasco isso? Mas antes, dá aquela força aqui pro Thiagão, se inscreve no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha, destacar aqui essa matéria do GE. Tá aí, ó. Como serão os próximos dias do Vasco até a parada do Mundial de Clubes. Família, tá aqui, né? O Vasco vai jogar hoje, dia 13, contra o Lanús. No dia 17, contra o Fortaleza, em casa. Copa do Brasil contra o Operário no dia 20, uma sequência de jogos, né? Tem o Clássico contra o Fluminense no dia 24. Dia 27 pode decidir ali a classificação na Sul-Americana, né? Imagino se acontecer na segunda colocação. Mesmo o Vasco ganhando hoje, tá? Porque o Lanús vai pegar o time da Venezuela na última rodada. E para fechar, no dia 31/5, o Vasco vai encarar pelo Brasileirão o RB Bragantino. Mas tem aqui, ó, que vai ter uma pausa para a data FIFA, será de aproximadamente 2 semanas, e o Vasco volta a jogar contra o São Paulo no dia 12 de junho, às 9h30 em Brasília. Fique tranquilo que dessa vez não foi o Vasco que vendeu, né, o mando de campo, foi o São Paulo. Parece que vai acontecer alguma coisa lá no Morumbis. Mas eu prefiro até aguardar, família. Eu não sei se de fato vai acontecer aqui essa rodada, ou só Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, e claro, os times que iam enfrentar eles não vão jogar nessa rodada aqui, porque eu tava vendo, eu acho que os jogos do Mundial vai começar no dia 14 de junho, então vamos aguardar. Mas é essa sequência de jogos aqui que o Fernando Diniz vai ter até o Mundial. A gente entende que essa parada vai ser muito importante para o Fernando Diniz implementar ali as suas ideias e, claro, avaliar, analisar, conversar com a diretoria para reforçar esse elenco também para a sequência da temporada. Já projetando o jogo de hoje contra o Lanús, eu tava vendo essa postagem aqui, né, e também a sequência do trabalho do Fernando Diniz, né? Eu tava vendo essa postagem aqui do SBT Esportes, né, falando sobre o João Vitor. Olha só, jogador de linha com maior minutagem no Brasil. Jogador que mais jogou, que mais atuou nessa temporada.
E o João Vitor, cara, é um caso muito interessante. Já fui muito cobrado aqui por vocês, né? Porque eu cansei de falar que o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco. A galera não entendeu o meu ponto de vista. Eu não estava aqui dizendo que o João Vitor é o melhor zagueiro do mundo, em comparação aos outros zagueiros do Vasco. E continuo achando o João Vitor o melhor zagueiro. Teve momentos aqui da temporada, alguns jogos que eu também defendi aqui a saída dele, mas infelizmente aconteceu, né, do Maurício Lemos se machucar e nem teve essa possibilidade. Mas é um jogador, família vascaína, que vive, né, ali de altos e baixos, porque eu acho que ele fez uma grande partida contra o Palmeiras, jogou muito mesmo, né, encarando o ataque rápido ali com o Estevão, o Vitor Roque e o Facundo Torres, sempre esqueço o nome do uruguaio lá do Palmeiras. E aí contra o Vitória tava até bem ali no primeiro tempo, né, até mesmo antes mesmo do Mateuzinho ser expulso, mas depois, sabe, é difícil demais, cara, né? As coisas não acontecem, aí claro que acaba sobrando para a defesa, mas eu acho que essas derrotas que aconteceram aí para Puerto Cabello e também para o Vitória, não dá pra gente focar somente nos zagueiros do Vasco, no caso João Vitor e Luiz Gustavo, é o time todo, sabe? Não dá para salvar ninguém, absolutamente ninguém nessas últimas duas derrotas. Tô comentando aqui sobre o João Vitor porque é um setor do campo que você, com certeza, com toda certeza, está muito preocupado, né, com essa saída de bola, mas eu espero que o Diniz também possa dar essa confiança, porque pode ser um jogador importante nessa filosofia, nessa ideia de jogo, porque rápido ele é. Ele é um cara que tem boa recuperação. Nesse jogo contra o Palmeiras ali, talvez se fosse uma zaga com Maurício Lemos e Freitas, teria muita dificuldade, né, porque encarou jogadores de muita velocidade. E ele, em vários momentos da partida, fazendo recuperação, dividindo, quero dizer, em velocidade, né, conseguindo ganhar na velocidade dos atacantes do Palmeiras. Então, assim, claro, tem que melhorar essa saída de bola, mas pode ser um jogador importante nessa ideia de jogo aí do Fernando Diniz. Falando um pouco sobre essa informação aqui do Diogo Dantas, do Globo, tá aqui, família, ó. Felipe Coutinho foi o jogador com quem Fernando Diniz mais teve conexão no primeiro dia de treino no Vasco. É a partir do meia que o treinador pretende montar uma equipe sólida, mas que goste da bola. A outra base de sustentação do time será Verratti. Diniz quer privilegiar o faro de gol do atacante. Tá aí, família vascaína. Assim, é o que eu comento aqui com vocês, né? É a última cartada, sabe? Eu já defendi demais aqui o Felipe Coutinho no início do ano, né, falando sobre os reforços, tinha que chegar ali os pontas para associar com ele, até melhorou, né, quando o Nuno chegou, começou a contribuir, o nível do Coutinho melhor fisicamente até melhorou, fez boas partidas contra o Nova Iguaçu, aquele jogo também, né, contra o Melgar fora de casa, foi decisivo, com um golaço, com uma assistência, mas nas últimas partidas tá difícil. E aqui, né, por mais que eu já passei muito pano pro Felipe Coutinho, eu não vou achar mais desculpas, tá? As últimas partidas é ele, mal, desligado, sendo um jogador burro, coisa que ele não é, como fez lá o erro contra o Operário, saiu o gol, como deu o Vitória fazendo nada, correndo, mas não estava chegando. Aí o Felipe Coutinho vai e faz uma falta, mas que não entra na minha cabeça até agora. Bate a falta, gol dos caras. Então está muito mal. E aí eu comentei pra galera que tá chegando aqui agora, eu falei, é a última cartada, a última carta, Fernando Diniz. Se tem um treinador no Brasil que pode potencializar o Felipe Coutinho, é justamente o Fernando Diniz, né? Ontem a gente resenhou aqui, reagindo à Rádio Transamérica, e aí a galera falando, será que o Coutinho pode ser o ganso do Fernando Diniz lá no Fluminense? Cara, eu acho que pode. O Felipe Coutinho, ele tem recurso, tem talento pra isso, né? Pra pegar na bola o tempo todo, mas, cara, é isso. O Fernando Diniz vai ter que auxiliar nesse sentido, porque é um cara que visivelmente não tá também com a cabeça boa, reclamando de tudo, de todo mundo e matando, errando muito, e isso com toda certeza causa um mal-estar ali no elenco. Então vamos torcer para que o Felipe Coutinho e o Diniz, né? Vamos torcer para que o Diniz possa tirar algo a mais do Felipe Coutinho. Na minha visão, craque de bola, gênio da bola. Mas hoje no Vasco, meu Deus, tá me lembrando os piores camisa, eu falo 10, né, porque geralmente é o meio armador, mas tá parecendo um dos piores meias que já passaram pelo Vasco nesse momento. Tá mal demais, então a gente espera que hoje já aconteça alguma mudança nesse comportamento do Felipe Coutinho, de ser de fato um protagonista para o Vasco. Eu sei que não dá assim, né, para acontecer muita coisa, porque o Diniz teve o quê? Um treino, né, e foi, né, só ali de manhã porque o Vasco teria que viajar, hoje provavelmente também, né, conversa só, não dá pra fazer nada porque vai jogar hoje, então a gente espera que só no papo o Felipe Coutinho possa entregar um algo a mais, porque, como eu disse, nas últimas 6 partidas tá atrapalhando, a realidade é essa. E assim, família, o provável Vasco tá na tela pra vocês, Léo Jardim, lembrando que aí, se acontecer isso, a informação do André Hernan é furada, Léo Jardim, João Vitor e Luiz Gustavo, PH e Lucas Piton,
Hugo Moura voltando, né, a ser titular do Vasco, junto com o Tietê ou Jair. No meio campo, Felipe Coutinho armando. No comando de ataque, Nuno, Ryan e Verratti. É isso. Assim, é muito difícil, né, você cobrar alguma coisa do Fernando Diniz em relação a mudanças táticas e... uma mudança tática, melhor dizendo, ou, né, de jogadores, quero dizer, tentar colocar esse time com mais mobilidade. É muito difícil você exigir isso do Fernando Diniz, né? Nesse momento. É que eu já falei, num jogo, principalmente fora de casa, eu tenho esse olhar para o Vasco, onde, né, você entende que o adversário vai ter mais a posse, vai pressionar um pouco mais. Então é interessante você ter um time mais leve, que possa recompor, que possa marcar mais, ter mais pegada, né, preencher os espaços com mais velocidade, com mais explosão, fazer uma cobertura e, claro, quando você ter a bola, aproveitar, né, já que o adversário está aqui te pressionando no ataque, você aproveitar os espaços, transição rápida, atacar os espaços, contra-atacar. O Vasco não tem jogadores para isso. Infelizmente, não tem. Tanto o Nuno quanto o Ryan, que são jogadores que até têm aí uma certa velocidade, mas geralmente o time adversário consegue recompor, né, numa velocidade que o Vasco não aproveita os espaços, sabe? Coisa que aconteceu, por exemplo, contra o Palmeiras, onde o Vasco tinha o Ryan na frente, o Lloyd por aqui, o Nuno, que é mais móvel, que é mais físico do que o Felipe Coutinho, pelo lado direito foi até o Tietê que estava conseguindo contribuir nesse sentido. Então, hoje, é isso. Se tem um treinador, repito, se tem um treinador que pode tirar um algo a mais desse time com esse desenho tático, com essas opções, com essas características, é o Fernando Diniz, de aproximar os jogadores e chegar no gol assim. Mas entendo que é muito difícil, porque só teve, né, um treinamento. Eu, Thiago, colocaria um time mais móvel para encarar hoje o Lanús. Na verdade, a minha ideia era poupar geral e visar o jogo contra o Fortaleza. Mas já que o Diniz vai com força máxima, vai buscar, né, um bom resultado aí para tentar a classificação, eu entraria com um time de mais mobilidade, família vascaína. Mas vamos aguardar e torcer para tudo dar muito certo na partida de hoje. Lembrando que também tem, né, Puerto Cabello contra Melgar, vão jogar no mesmo horário que Lanús e Vasco, às 9h30. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, eu queria trazer esse corte do Edmundo, né, falando sobre essa resenha aí do Gui Camada, que buscou, né, que teve contato com o investidor, que quis fazer uma reunião com o Pedrinho que não aconteceu. O Vasco já fez um comunicado oficial desmentindo toda essa situação. O Edmundo fala um pouco do Felipe, fala também, mais uma vez, do caráter, que o poder subiu a cabeça. Interessante pra gente debater aqui. Olha só. Nosso querido amigo Sérgio Martins, Ed, o que você sabe sobre a história divulgada pelo Gui Camada, que disse que o Pedrinho enrolou e ignorou um investidor inglês? Será que procede? Bom, Sérgio, já tem um ano aí, quase um ano, que o Gui já não trabalha mais aqui no canal e com isso a gente perdeu contato também. Eu vi essa notícia aí, o Vasco deu uma nota dizendo que era mentira. Eu não sei até que ponto é verdade, até onde eu estava presente, o Vasco chegou a trocar NDA, né? São documentos que obrigam a você a manter sigilo sobre as coisas com o grego e com o italiano. Eram dois investidores diferentes, mas não sei o motivo pelo qual não andou para frente. O que eu acho é que é muito difícil. Não basta o Vasco querer vender, porque o Vasco tem hoje um sócio chamado 777, que possui 31% das ações do clube. E ninguém vai querer comprar sem mandar, sem tomar as decisões, né? Vou investir dinheiro sem tomar as decisões. E a 777 deu as ações para uma empresa francesa chamada ACAP. E essa dificulta todas as negociações. Pelo menos era assim até quando eu conversava com eles há 7 meses atrás. Eu não sei, hoje os canais, eles estão todos atrás de like, de inscritos, né? E lançam, assim, às vezes, coisas que só eles podem responder. Não tem outro jeito. É mais ou menos isso. Tá bom, Sérgio? Grande abraço, meu amigo. Vamos mais um superchat aqui. O Everton Gilberto. Boa noite, Ed. Conta logo os podres do Pedrinho e derruba ele da presidência. O Júlio Brandt chamou ele de presidente Nutella. Felipe caiu para cima. Bom, sobre o Felipe a gente já falou. Ele é um diretor de futebol remunerado, é o melhor amigo do Pedrinho. Demitido ele não será.
O Júlio foi candidato pela Sempre Vasco em 3 eleições, tinha tudo para ser eleito presidente, mas por alguma coisa, ou porque Deus não quis, uma delas foi traição, né, do Alexandre Campelo. E as outras 2, ele acabou perdendo a eleição, ele decidiu por sair da Sempre Vasco, porque ele queria novamente ser candidato, e foi, e perdeu também de novo. Então, assim, o que ele fala é responsabilidade dele, eu não vou discutir. Em relação aos podres, não tem nada de podre, não tem nenhum podre para falar do Pedrinho. Pedrinho é uma pessoa íntegra, um cara de caráter, mas acho que o poder subiu a cabeça, porque o combinado era a gente decidir as coisas de forma coletiva. E ele tem decidido as coisas de forma sozinha, né? Tem decidido as coisas sem perguntar aos demais companheiros do grupo. Agora, se eu souber de fato de alguma coisa errada que ele fez, não hesitarei em falar aqui. Tá bom? Família, esses dias apareceu para mim, no meu feed, né, no YouTube, esse vídeo aí. Vou até mostrar para vocês a capa do Ryan. Não sei se a galera conhece, mas é um influenciador que ganha dinheiro, né, com cursos e tudo mais, com muita coisa na internet. Inclusive, eu acho que ele é um dos donos do BTB Esportes, se eu não me engano, família vascaína. E ele fez um vídeo, até colocou a data aqui, né, no dia 8/8/2022, falando sobre a 777 no Vasco. Eu lembro que eu coloquei, à época, esse vídeo aqui, né, no canal, e olha, mais o que teve de gente saindo do canal e falando que eu tava tumultuando, né, beleza, então vamos ver, esse cara é maluco, vamos ver, ele é botafoguense, ele é isso, ele é aquilo, vamos ver se lá na frente isso vai acontecer mesmo. E de fato, né, como diria meu pai, batata, aconteceu, né, ele até colocou aqui, essa merda vai matar o Vasco. Ele fala, cara, muitas coisas sobre a empresa, uma delas que ele fala que não tem fundo de investimento sério, né, residindo em Miami, aí ele fala lá as outras cidades, é um papo muito doido, mas que acabou batendo tudo, família vascaína, e ele reagindo esse conteúdo hoje, apareceu isso pra mim. Por isso que eu falo aqui, como você vai falar que o Pedrinho é o pior presidente da história do Vasco, se o Jorge Salgado mentiu do início ao fim, dos 70 milhões que ele falou, ele rebaixa o Vasco naquela ocasião, ele permanece com o Vasco numa Série B e consegue vender o Vasco para essa empresa. E ainda chega num podcast aí do Dieguinho falando que o que o Bahia fez com o Grupo City foi galinha morta. Numa declaração recente aí pro GE, numa entrevista, deixa o barco caminhar, que o Vasco nas mãos da 777 está num caminho certo. Olha o que teve de torcedor, né, criticando o Ryan, ou o vídeo que eu postei à época defendendo tudo isso. Essa galera aqui hoje, cara, tá comprando um discurso, né, principalmente da galera que defendeu muito isso aqui, né, jornalista, e você sabe que eu estou falando. Família, em nenhum momento eu estou falando que tá legal. Porra, o Pedrinho sabe disso. Não tá legal. Você não pode tomar uma porrada dessa pro Preto Cabelo. Você não pode perder do jeito que perdeu pro Vitória. Mas tem toda uma temporada pela frente, né, pro Vasco mudar esses resultados, esse comportamento, melhorar no departamento de futebol, contratar jogadores que possam contribuir aí na próxima janela e mudar esse cenário. Foi ontem, cara, teve até um amigo que comenta muito aqui nos vídeos, eu acho que o nome dele é Rui, foi mal criado comigo. Ele falou assim, Thiago, Pedrinho tá com você? Meteu essa pra mim. Eu tive que responder ele carinhosamente e falei assim, irmão, não, né, não sei se você gosta disso, porque teu carranca aí não é muito legal. De repente tu vai ter dificuldade, né, não sei se tu opta por isso. E não tem problema nenhum, cada um com o seu. Comigo não, eu não gosto. E como hoje teve, né, uma vascaína que comentou, você também, o clube precisa de união e você tá criando tumulto aí em relação à minha opinião ao Felipe. E aí o Edmundo toca nos 2 pontos, né? Ele fala da honestidade, do caráter do Pedrinho, e isso é fundamental na minha visão, entre erros e acertos. A gente sabe que ele tá cometendo vários erros no futebol, a coisa não está caminhando com a esperança, com a chegada do Diniz, e claro, né, pensando que vai chegar reforços também, o Vasco pode mudar esse cenário. E se o Vasco estiver organizado financeiramente, atacando suas dívidas, se tornando um clube mais saudável, isso é muito importante. E eu acho que nesse processo é o que falta no Vasco há muito tempo, cara, honestidade, caráter. Cara, eu nem vou tocar num lance de safadeza, sacanagem, porque eu falo com vocês que eu ainda tenho muita coisa ainda aqui criando a minha filha, fralda, pá, escola, daqui a pouco já tô ficando maluco. Mas de realmente ter um entendimento que, poxa, cara, eu não sei. Então vamos aqui construir uma união, na época do Salgado, pô, Leve, você tem um projeto, vamos lá, não é pelo Vasco, não é para o Vasco, vamos aqui, vamos organizar. Mas não, família, nunca foi essa a ideia, tanto do Campelo quanto do Salgado. Em relação ao Pedrinho, de repente falta alguma coisa,
Falta, vai errar em alguma coisa? Erra, mas só de ter honestidade de caráter, na minha visão, é isso que me faz acreditar, mas não de não criticar em alguns momentos, como essa situação do próprio Felipe. Né? Teve um amigo, não sei se ele tem algum contato, né, internamente, ou com o Pedrinho, ele entrou em contato comigo pelo Instagram. E aí ele falou, pô, Thiagão, sabe por que o Felipe não foi demitido, irmão? Porque ele tá ajudando muito a montar essa nova estrutura aí da base, que ganhou, né, a Copa do Brasil Sub-17. Só que eu falei pra ele, eu falei assim, irmão, beleza, eu não sabia disso, né? E não sei se vocês acompanhando outros canais já comentaram sobre isso. Mas o próprio presidente Pedrinho, quando ele vem a público e demite o Fábio Carilli, claro, pelos resultados, pelo nível de atuação, mas ele fala que a pressão externa pode atrapalhar o desempenho dos jogadores, e aí agora, recentemente, ele demite o Marcelo Santana, e aí a gente entende que no início do ano o planejamento foi Pedrinho, não pode ser mandado embora, presidente do clube, é claro, aí o planejamento foi com Carilli, Felipe e Marcelo Santana, e só o Felipe permanece? Não, você passa uma mensagem muito ruim, né, e essa pressão continua. Então esse é o meu ponto. Eu não tô aqui querendo criar tumulto, acredito ainda no trabalho, confio no trabalho, torço pelo trabalho, mas em relação ao Felipe, não dá para negar, está errando. Está errando, é simples assim. Não é criar tumulto, não é mudar de lado, não é ficar em cima do muro. Está errando, pelas palavras dele. A justificativa que ele utilizou com o Fábio Carilli, ele deveria utilizar com o Felipe. Foi o que eu comentei. Você vê lá o comunicado do Vasco em relação a desmentindo essa parada do Gui Camarda, a maioria dos comentários é falando do Felipe. A maioria dos comentários falando do Felipe. E isso causa uma pressão, né, que não deveria estar acontecendo. Vai pro Fernando Diniz, vai pros jogadores. Entende o meu ponto de vista? Agora, família, um amigo hoje lá comentou no grupo, até interessante, né? Ele falando sobre a próxima eleição, se o Vasco ainda não, né, imagino que não vai vender o clube na gestão Pedrinho, mas ele falou, daqui a pouco vai chegar aí um Júlio Brandt da vida, né, que tá sendo apoiado pelo Salgado, e pá, União, aí essa galera vai vender. Só que é o que eu falei, né, o Vasco passou por uma situação dessa, de ter uma gestão que não deveria fazer parte desse processo, que não deveria tomar essa decisão, e olha, para quem a gente foi vendido. Olha o que aconteceu com o Vasco, né? Uma gestão profissional que deveria atacar as dívidas, tornar um clube saudável, um clube capaz de investir, aumentou a dívida do clube. Então a gente tem que entender que a pessoa que vai participar desse processo, a gestão, cuidado, né? Então vamos ver. Eu continuo aqui torcendo muito para que os resultados no campo possam mudar para realmente ter mais tranquilidade, porque não dá para negar, né, família? A gente sabe que o Vasco pode até estar sendo bem administrado, o próprio Edmundo já falou isso recentemente, que a coisa está caminhando, financeiramente honrando os compromissos, né? Vai aí começar a recuperação judicial, a reforma de São Januário vai sair, mas no campo não está acontecendo, e precisa acontecer, né, para dar um pouco mais de tranquilidade para o Vasco caminhar, pelo menos esse ano. Família vascaína, é isso que eu penso, quero saber a opinião de vocês e fui!